Bom dia a todos novamente. Então, dando continuidade às atividades aqui da UFMT Portas Abertas, nós vamos ter agora uma palestra com o professor Moisés Seconello. O professor Moisés Seconello, ele é professor do Departamento de Matemática da UFMT, e o título da palestra é Matemática, Ciência e Estudo do Enfrentamento da Epidemia do Covid-19. Então, eu peço para que vocês possam enviar no chat as perguntas, que ao final da palestra do professor Moisés, nós faremos essas perguntas que vocês colocarem lá no chat. Então, aproveitem e, professor, fique à vontade. Muito obrigado, Júnior. Vocês estão me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem por aí? Então, eu vou falar um pouquinho de como a matemática pode ser uma ferramenta útil na análise de situações do cotidiano, e, em especial, eu vou falar um pouquinho sobre como a gente tem usado as ferramentas da matemática para analisar o atual cenário que a gente está vivendo, o cenário de pandemia que nós estamos vivendo agora. Então, eu espero com isso convencer os que ainda estão indecisos de que a matemática ela pode ser criativa, é uma área muito interessante, e convencer vocês a nos ajudar a participar do curso de matemática e assim ajudar a resolver os problemas da nossa sociedade. Então, eu vou falar um pouquinho de matemática e ciência no estudo do enfrentamento da epidemia de Covid-19. Eu sou, como o professor Júnior já comentou, eu sou professor do Departamento de Matemática da UFMT, e a minha área de atuação dentro da matemática tem um vasto aspecto de aplicações e de áreas, sub-áreas, e a minha área dentro desse campo é a área que a gente chama de biomatemática. Biomatemática é uma interface entre matemática, né, o uso de ferramentas matemáticas para descrever realidades ou situações da biologia, e então a gente tem essa junção de matemática com biologia, que a gente chama de biomatemática, né? Então, a gente usa a matemática como ferramenta para analisar cenários da biologia e usa as informações da biologia para tentar reproduzir essas informações da biologia em formato matemático. Então, eu vou falar um pouquinho, em particular, dentro da área de biomatemática, eu vou falar um pouquinho sobre modelos para, ou mais especificamente, sobre o modelo SIR para as epidemias. Eu não vou entrar em nada técnico aqui, vou falar bem superficial, só mais uma maneira de apresentar o que a gente faz. Vou falar um pouquinho também de como a gente obtém essas equações que descrevem a dinâmica de uma epidemia, como a gente usa os dados disponíveis para fazer previsões e projeções de como vai ser o cenário, como vão ser os cenários para da evolução da epidemia aqui tanto no Brasil quanto no Mato Grosso e Cuiabá, e vou falar um pouquinho sobre isolamento social e a dinâmica de epidemias, como que o isolamento social afeta a dinâmica de epidemias, ok? Então, esse é mais ou menos o que eu vou abordar com vocês aqui nessa meia hora. Muito bem. Então, eu vou começar pelo modelo SIR, e o modelo SIR é uma descrição, é uma forma de você descrever como as epidemias se espalham, como as epidemias se comportam em uma determinada sociedade, uma determinada população. Tanto aqui serve tanto para indivíduos, seres humanos, como a nossa convivência em sociedade, quanto para indivíduos no meio natural, indivíduos lá no habitat natural, em que eles possam sofrer de alguma epidemia. Então, basicamente, nesse cenário, a gente divide a população. O modelo SIR é um dos modelos mais simples para descrever uma situação de epidemia, e nesse modelo SIR a gente divide a nossa população de indivíduos em 3 classes. Então, nós classificamos os indivíduos em 3 categorias. Nós temos os indivíduos suscetíveis,
que são os indivíduos saudáveis que estão aptos a contraírem a doença infecciosa. Nós temos os indivíduos infecciosos, né, que são os indivíduos que estão portadores da doença, e mais do que portadores da doença, eles estão, eles são hábeis estão habilitados digamos assim, a transferir, a transmitir a doença para os suscetíveis, e temos os recuperados. Então, basicamente, essa é a dinâmica, essa é a classificação que a gente faz no modelo CIR. Por isso, SIR, suscetíveis, infectados e recuperados. Como que é a dinâmica da doença, então, numa população? Indivíduos saudáveis, né, em contato com indivíduos infectados, podem se tornar infectados. Então, uma parte dos indivíduos saudáveis, ao entrar em contato com os infectados, eles se tornam infectados. Uma vez que o indivíduo é infectado, então ele continua com a infecção e com a capacidade de transmitir a infecção para os indivíduos suscetíveis por um período de tempo, né? E após esse período de tempo, então ele se torna um indivíduo recuperado. Ele se livra da doença, se livra da capacidade de transmitir a doença para os infectados e se torna recuperado. Aqui o termo recuperado, ele serve tanto para indivíduos que se curaram da doença, indivíduos que se viram livres da doença, estão curados da doença, quanto para indivíduos que veio a óbito, né? Então, se o indivíduo veio a óbito, ele não transmite mais a doença, então a gente coloca nesse campo dos recuperados. Então, essa é a dinâmica da doença. Indivíduos suscetíveis interagem com indivíduos infectados. Parte dessas interações transformam indivíduos suscetíveis em indivíduos infectados, e após um período de tempo, esses indivíduos infectados se tornam recuperados. Esse é um dos modelos mais simples. Por quê? Porque a gente tem, uma vez recuperado, o indivíduo não volta de novo, nesse modelo, o indivíduo não volta a adquirir a doença novamente. Então, isso não é verdade para todas as doenças. Isso é um modelo simples que explica, por exemplo, o caso da Covid, né? Há ainda uma certa discussão se, uma vez que o indivíduo contraiu a doença e foi recuperado, se ele pode se tornar suscetível novamente a contrair a doença. Mas isso é uma discussão que está em estudo, está em análise, né? Então, por isso que a parte da ciência que estuda o comportamento da doença no indivíduo é muito importante para a matemática. Por quê? Porque ela vai dizer qual é o modelo apropriado que você tem que usar para descrever essa realidade da epidemia, da transmissão da epidemia. Então, nesse momento, o que a gente sabe sobre a doença, a Covid-19, o modelo CIR é capaz de representar perfeitamente essa dinâmica da doença. Então, esse é o cenário do modelo CIR, um dos modelos mais simples. Bom, a pergunta que a gente faz, então, como o número de indivíduos suscetíveis, infectados, recuperados se comporta ao longo do tempo, tá? E é aí que entra a matemática. A gente transforma essa descrição da epidemia em equações que vai descrever para a gente, olha, os suscetíveis, os infectados e os recuperados vão mudar, o número de indivíduos suscetíveis, o número de infectados e o número de recuperados vão mudar ao longo do tempo. E as equações que descrevem essas mudanças são essas, né? Então, vou apresentar para vocês daqui a pouco as equações. Antes de ir para essas equações, eu vou mostrar para vocês um cenário artificial. Então, essa é outra grande vantagem da matemática, que ela permite, uma vez que você tem uma descrição, uma forma matemática da doença, você consegue levar essa descrição para cenários artificiais, ou seja, você vai simular esses cenários dentro do computador, em um ambiente virtual, dentro do computador, por exemplo, e lá você pode fazer os testes de hipóteses que você acha que é melhor para controlar a doença, para obter um determinado objetivo. Então, aqui, o que eu vou mostrar para vocês é um videozinho, em que cada pontinho desse vídeo, ele é um indivíduo numa população. Então, são indivíduos que estão se movimentando livremente nesse ambiente quadradinho que eu coloquei aqui, nesse ambiente retangular. Os pontinhos em azul representam os indivíduos que são saudáveis, os pontinhos em vermelho são os indivíduos que
estão com a doença, e os pontinhos em preto são indivíduos que que foram recuperados da doença. Então, aqui nós estamos num cenário inicial, todo mundo praticamente está suscetível, e só tem um indivíduo nessa população que está contaminado. Então, eu vou iniciar o vídeo para mostrar para vocês como que funciona essa dinâmica. Aqui embaixo vocês têm as curvas, a curva em azul diz o número de indivíduos suscetíveis ao longo do tempo, em vermelho o número de indivíduos infectados ao longo do tempo, e a curva em preto o número de indivíduos recuperados ao longo do tempo. Então, como você pode observar, esses números variam conforme o tempo passa, e então você vê a dispersão, o espalhamento da epidemia na população, e essa curva diz como que esse espalhamento está acontecendo. Então, nós tínhamos um número inicial muito grande de suscetíveis, esse número vai caindo, as pessoas vão em contato com os infectados, né? Devido à movimentação, as pessoas entram em contato, então, as pessoas vão se tornando infectadas, e após um período de tempo, esses indivíduos se tornam recuperados, porque eles se livram da doença. Então, agora, no final do vídeo, está todo mundo recuperado da doença, praticamente. Então, o que é interessante aqui? Que nós tivemos uma explosão de casos, né, que é um ambiente virtual, um cenário não está descrevendo, não está associado com a realidade, é só uma descrição virtual da realidade. Nós temos uma explosão de número de infectados, que praticamente toda a população se torna infectada, e aí depois esses indivíduos vão se tornando recuperados, e toda a população se torna recuperada. A primeira hipótese que a gente pode testar nesse cenário bom, o isolamento social, quer dizer, você restringir a movimentação dos indivíduos, ela contribui para reduzir o número de contaminados na população? Então, eu fiz isso, a gente simulou um outro cenário, né? Aqui o próximo vídeo, em que agora os indivíduos se movimentam livremente, mas eles se movimentam mais lentamente, é como se eles se movimentassem menos no ambiente em que eles estão. Então, eu vou simular para vocês o mesmo cenário, a gente tem todos os indivíduos suscetíveis, apenas um indivíduo infectado, e agora eles se movimentam mais lentamente, ou seja, se movimentam menos no ambiente, e a gente, então, quer saber o que vai acontecer com aquela curva vermelha, que é a curva que descreve o número de indivíduos infectados. Então, aqui, iniciamos a simulação, nós temos, de novo, um crescimento no número de infectados, tá certo? Mas esse crescimento se dá de maneira mais lenta e de maneira mais achatada, né? Então, aqui entra o famoso, vocês estão vendo aí, a famosa expressão achatamento da curva. No vídeo anterior, vocês viam uma curva em formato mais em torno de um pico, mais concentrada em um valor, um pico, né? E aqui nesse cenário em que a gente reduziu a movimentação dos indivíduos, nós temos, então, um cenário em que nós reduzimos o pico, mas essa curva, ao mesmo tempo, ficou um pouco mais alongada. Bom, você pode dizer, bom, no final das contas, todo mundo contraiu a doença e todo mundo se infectou da mesma maneira que no cenário anterior. De fato, nessa simulação, a gente tem praticamente todos os indivíduos contraíram a doença. Acontece que aqui nós reduzimos o pico, nós abaixamos essa curva, né? A movimentação social, a mobilidade social, o isolamento social foi capaz de reduzir o pico, o valor máximo da curva, deixar ela mais achatada, e com isso, então, a gente pode esperar, ou a gente pode inferir, que o sistema de saúde público, ele está sofrendo menos. Por quê? Porque agora nós temos menos indivíduos demandando o sistema de saúde ao longo do tempo, né? Nós vamos permanecer com o sistema de saúde ocupado por muito tempo, mas em um nível mais aceitável, dentro de um cenário que a gente consiga atender todo mundo em leitos hospitalares, em leitos de UTI. Então, essa é a importância da redução da movimentação social. Ela permite que o número de indivíduos fique num patamar, que o número de indivíduos infectados fique num patamar que permita que o sistema de saúde consiga atender todo mundo de maneira apropriada. Okay?
Então, essa flutuação, como vocês podem ver, existem as flutuações no número de indivíduos entre suscetíveis, infectados e recuperados, certo? E essas flutuações, então, elas são descritas por equações. Então, aqui eu apresento para vocês, não vou entrar em detalhes dessas equações, mas apresento para vocês as 3 equações que descrevem como os indivíduos da população, o número de indivíduos suscetíveis, o número de indivíduos infectados e o número de indivíduos recuperados sofre variações ao longo do tempo. Essa primeira equação, ds/dt, ela mostra como que o indivíduo na categoria, na classificação de suscetíveis vai variar ao longo do tempo. O termo SI, que aparece aí, S vezes I, é o número de suscetíveis vezes o número de indivíduos infectados. Então, você tem suscetíveis vezes infectados, daria o total de possíveis encontros entre suscetíveis e infectados, e esse total número de encontros, uma parcela deles se torna infectados. Então, por isso que aqui a gente acrescenta esse parâmetro alfa para dizer, olha, S vezes I é o número de indivíduos, possíveis encontros entre suscetíveis e infectados, e uma parcela desses possíveis encontros se torna infectado ao longo do tempo. Então, tanto é que tem um sinalzinho menos, que significa que eles saem da categoria suscetíveis e entram na categoria dos infectados. Eles deixam de ser suscetíveis, passam a ser infectados. E na segunda equação, então, você tem esse termo entrando ali, alfa, SI, é o número de indivíduos que se tornam suscetíveis, menos os indivíduos que já se recuperaram da doença, né? Uma parte dos indivíduos já se recuperou da doença, então eles saem da categoria dos suscetíveis e entram na categoria dos recuperados. Essas são as 3 equações, então, que descrevem a flutuação no número de indivíduos ao longo do tempo. Então, são essas equações que nós usamos para fazer as projeções. Nós dependemos de 2 fatores, 2 parâmetros aqui, o parâmetro alfa e o parâmetro beta. São eles que vão descrever as curvas, como que vai se comportar essas curvas de suscetíveis, infectados e recuperados. Então, na próxima aqui eu vou mostrar para vocês 3 cenários diferentes. Depende do valor de alfa e dependendo do valor de beta que você escolha, você tem os cenários, você tem os desenhos dessas curvas são um pouquinho diferentes. Nessa primeira aqui, a esquerda superior, então você tem com alfa apresentado ali embaixo, alfa 0.0044, beta 0.011, então você tem essa configuração, você tem esse desenho da curva. Então, nas outras curvas é similar, a gente tem alfas e betas diferentes, dando curvas diferentes, tá? Então, a grande pergunta que a gente faz agora é como saber Bom, e aí, só para finalizar, a gente acaba juntando esses 2 parâmetros num parâmetro só, que é o parâmetro conhecido como R0. Esse R0, ele diz que é a divisão do valor de alfa pelo valor de beta, então você divide alfa pelo beta, você tem um valor chamado R0, e esse valor de R0, ele diz se a epidemia vai se instalar na população ou se ela ela não vai extinção, não vai haver mais epidemia na população. Então, se esse valor de R0 for maior do que 1, então significa que a população vai se contaminar, boa parte dos indivíduos da população vai se contaminar e nós vamos ter um cenário de epidemia. Se for menor do que R0, então nós temos um cenário em que a população não vai, a doença não vai se inserir na população. E como que a gente faz? Então, a grande pergunta como que a gente tem que resolver, que a matemática ajuda a gente a resolver, quais são os valores de alfa e beta para a nossa epidemia que nós estamos vivendo aqui no Brasil, no Mato Grosso, em Cuiabá. Então, com isso, a gente, para saber, para estimar quem são esses alfa e beta, a gente usa o histórico de dados que nós temos, que é publicado pelas secretarias estaduais de saúde, ou pelo Ministério da Saúde, Secretaria Estadual, Municipal de Saúde. Todas essas secretarias informam o número de pessoas contaminadas ao longo do tempo, ao longo dos dias aqui nas regiões. Vocês podem ver, isso está na mídia o tempo todo. Então, o que a gente faz? A gente tenta encontrar, existem ferramentas matemáticas que nos possibilitam encontrar os valores de alfa e beta, que faz com que a curva do modelo passe o mais próximo possível da curva dos dados. Então, aqui nós temos a curva contínua, ela descreve, em vermelho aí, ela descreve a curva do modelo, e esses pontinhos que aparecem também em vermelho, não sei se a visão está
o seu gráfico ficou bom de visualizar, mas são os dados. Então, ou seja, a gente encontra, é possível, através de ferramentas matemáticas, encontrar a melhor configuração de parâmetros que faz com que a curva se aproxime o máximo possível a curva do modelo se aproxime o máximo possível da curva dos dados que nós temos. Esse processo é chamado de ajuste de curvas. A gente ajusta a curva aos dados para depois fazer as previsões. Então, e como que a gente ajusta essa curva? É dado por essa fórmula que está aqui do lado, tá? Eu não vou entrar em detalhes dessa fórmula, mas você escolhe parâmetros alfa e beta, faz essa conta aí, que é a diferença entre o número acumulado previsto pelo modelo e o número acumulado divulgado pelas secretarias. E o que a gente tenta fazer é diminuir esse valor, o menor valor possível, minimizar essa diferença entre a curva, entre os valores preditos pelo modelo e os valores divulgados pela secretaria. Então, vou mostrar para vocês agora os cenários usando essa metodologia, né, usando essa ferramental todo que a matemática nos permite fazer, como que a gente descreve os cenários para os próximos dias aqui no Brasil. No Brasil, nós temos ainda um cenário em que a epidemia está, de uma certa forma, crescendo, né? Então, o número de pessoas contaminadas continua aumentando até o final, por volta do final do mês de agosto, né? Então, nós temos aí no cenário em que a população, que a doença está crescendo na população ainda, tá? É claro que esse valor de 30 de agosto não é um valor preciso. Por quê? Porque toda essa metodologia depende da qualidade das informações que nós recebemos, depende da precisão dos dados que nós recebemos. Existe efeito de subnotificação, pessoas que contraíram o vírus, mas nem sofreram sintomas e, portanto, não estão procurando o sistema público de saúde e coisas do tipo. Então, isso é uma previsão, é uma estimativa. Então, pode ser um pouquinho antes, pode ser um pouquinho depois, um pouquinho antes e um pouquinho depois. Aqui eu estou dizendo coisas de semana, 15 dias antes, 15 dias depois. Então, nesse período todo, a gente ainda está sofrendo com o cenário de crescimento. O Mato Grosso também está previsto para entrar em declínio após o mês de agosto. Então, observe que mesmo antes o declínio ele é lento e gradual também, então não significa que a partir do dia 30 de agosto a epidemia no Mato Grosso acabou. Não é isso. Significa que a partir dessa data nós vamos começar a ver um decrescimento no número de casos lentamente e possivelmente nós vamos continuar tendo que conviver com a epidemia até o final do ano. Para Cuiabá, o cenário é um pouquinho diferente, a data está um pouquinho antecipada, então a gente deve começar a observar uma diminuição no número de casos aqui em Cuiabá, um pouquinho antes do que no cenário de Mato Grosso e Cuiabá, certo? Bom, caminhando para o final já, é importante destacar qual que é a influência do isolamento na transmissão da doença. Nessa curva à direita aqui, que está no eixo Y, isolamento, nós temos uma medida de isolamento que é publicada pelo Google, tá? O site Google, ele tem uma ferramenta que ele publica uma série de medidas de isolamento, e essa que eu estou mostrando para vocês é a medida de isolamento da permanência de pessoas, o percentual de pessoas que estão dentro de casa, permanecem dentro de casa, tá? Então, aqui nós temos o eixo X contado por semanas, a semana 10 do mês de janeiro, a semana 15 do ano de 2020, a semana 20 do ano de 2020 e assim por diante. São semanas do ano de 2020. Então, como vocês podem observar, no início, ali por volta da semana 10, um pouco antes da semana 10, a 7, acho que o dado começa aqui na semana 7, nós tínhamos poucas pessoas dentro de casa, e as pessoas saíam, as pessoas se movimentavam, saíam para ir ao trabalho, saíam para ir ao supermercado, saíam para ir a fazer as suas atividades cotidianas. Depois da semana 10, eu acredito que ali seja a semana 2, nós tivemos uma explosão, o gráfico sobe bastante e as pessoas permanecem muito tempo dentro de casa, permanecem dentro de suas casas, respectiva casa. Essa curva em vermelho é para o Brasil e a curva em azul é para a permanência das pessoas dentro de suas residências
no estado de Mato Grosso. Então, observe que nós tivemos uma explosão, isso é devido, claro, a uma série de fatores, políticas públicas que foram adotadas para reduzir a movimentação dos indivíduos e etc. e tal. E na outra curva do lado direito, que vocês estão vendo, é o que a gente chama de RT, que é aquela conta lá para saber se o vírus vai se espalhar na população ou se ele está em redução na população. Se esse número é maior do que 1, significa que o vírus está se espalhando, significa, basicamente, se o número for 2, por exemplo, significa que cada indivíduo infectado está contaminando outras 2 pessoas saudáveis. Então, aqui no início, nós tínhamos um contágio muito alto. Cada pessoa infectada estava contaminando, estava transmitindo o vírus em torno de 4 ou 5 pessoas saudáveis, tá certo? Então, vocês podem ver que depois de um certo momento houve um decréscimo ali nessa curva também, tá? Então, está reduzindo o número de pessoas, o número de contágio, agora está bem baixo o número de contágio, e essa é a correlação. E a gente tem estudos mostrando, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a gente tem estudos que mostram que o isolamento social, ele reduz a curva de contágio, e aqui eu apresentei graficamente isso para vocês olharem só, né? A gente tem ferramentas matemáticas que nos permitem dizer, olha, a curva de isolamento social, ela está em correlação com a curva de contágio da velocidade de contágio do vírus na população, tá certo? E essa aqui é visualmente claro, existe uma defasagem aqui, esse contágio, a crescimento na curva de isolamento, o crescimento acontece antes e o decréscimo na curva de epidemia acontece um pouquinho depois, e essa medida a gente mediu, essa defasagem está em torno de 15 dias, 10 a 15 dias. Isso significa que as pessoas entram em isolamento e os resultados disso vai aparecer 10 a 15 dias depois. Por quê? Porque é aí que, como a pessoa entrou em isolamento, então reduziu, aí as pessoas vão diminuir a procura no sistema público de saúde, vai demorar um tempinho para apresentar os sintomas, então existe uma certa defasagem. Então, essa é a grande vantagem da matemática e a grande vantagem de modelos matemáticos, porque ele permite você analisar quais são os cenários que vão acontecer, das projeções, e o que a gente pode fazer, as melhores medidas que a gente pode adotar para reduzir o contágio da epidemia na nossa região. Então, o que a gente mostrou em primeiro momento, eu estou mostrando só uma das ferramentas possíveis, uma das conclusões, é que o isolamento social é uma das maneiras efetivas de você reduzir o contágio na população. E isso tudo a gente faz graças à matemática. Bom, caminhando para as conclusões, então, o que eu digo para vocês é que a matemática ela nos permite reproduzir a realidade em cenários artificiais, e com isso, então, a gente pode testar as hipóteses nesses cenários artificiais sem precisar envolver indivíduos reais nessas simulações. A gente reproduz o modelo dentro de um ambiente virtual, dentro de um ambiente artificial, e com isso a gente pode testar as hipóteses e tirar as conclusões. Essa é melhor fazer assim, é melhor fazer assado, para reduzir o contágio da população. E isso não serve só para epidemias, não. Isso serve para uma gama de assuntos que a matemática pode contribuir. Então, esses modelos matemáticos podem ser uma fonte muito útil de informações para a tomada de decisão para os políticos. Os políticos podem olhar, não, eu vou tomar essa decisão que é a mais apropriada para um determinado objetivo. Então, a gente pode ser visto, a matemática pode ser vista como um aliado do serviço público. É claro que vocês têm que ter em mente que a matemática é uma caricatura, uma aproximação da realidade. Então, por exemplo, fatores de adesão social, de adesão ao isolamento social pode interferir nas nossas projeções. Se as pessoas aderirem ou deixarem de aderir ao isolamento social, ele interfere nas nossas projeções, e aí, então, você vai ter que refazer as projeções com esses fatores novos que vão chegando. Por isso que a gente refaz essas projeções praticamente toda semana com os novos dados que vão sendo divulgados. E o isolamento social, como eu acabei de mostrar para vocês, é uma das ferramentas que contribui para a desaceleração da dinâmica do espalhamento. E ainda aqui no Mato Grosso, no Brasil, em Cuiabá, a gente está em um momento em que a epidemia ainda está em crescimento,
E minha última fala aqui é que venham para a matemática. É importante que mais pessoas usem a matemática, mais pessoas tenham conhecimento da matemática. A matemática pode ser muito legal, pode ser muito útil e ela pode nos ajudar muito a contribuir na solução dos problemas da nossa sociedade. Então, o meu apelo, o meu convite é que venham para a matemática. A universidade, a UFMT, o curso de matemática está de portas abertas, esperando vocês para contribuir na solução dos problemas da nossa sociedade. E com isso eu agradeço o convite, né? É uma honra poder participar desse evento e retorno a palavra para o Júnior. Obrigado, professor Moisés. Excelente palestra. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se tem alguma pergunta. Pessoal, pode ficar à vontade, tá, para fazer perguntas. Eu vou aproveitar a oportunidade. Professor, dentro desse cenário, né, que nós temos desde o início da pandemia, muito foi se falado e você expôs muito bem nos modelos matemáticos a respeito do achatamento da curva, né? A gente viu falar muito, né, nos telejornais, na mídia, né? Em geral, nós vimos muito esse termo, né, achatamento de curva. Num sentido amplo, assim, nos modelos, você acredita que houve esse achatamento da curva? Estamos tendo esse achatamento de fato? Como que você avalia esse cenário, né, que a matemática nos possibilita diante dessa realidade, né, que a gente tem visto em todo o país, né, do crescimento da pandemia? Sim, houve esse achatamento, e ele, basicamente, são dois fatores. Quando você olha para os dados do Brasil, são dois fatores que interferem nesse achatamento. O primeiro deles é o isolamento social. Então, o isolamento social, ele permite que você mantenha a curva achatada, como a gente mostrou naquele primeiro vídeo. Eu não sei se ficou claro na reprodução do vídeo lá, mas o isolamento social, a redução de movimentação, ele mantém a população a população de infectados, o número de pessoas infectadas no nível mais baixo. E o segundo cenário também é o espalhamento geográfico, né? Então, conforme a epidemia ela vai se movimentando meio que, claro que não é bem assim, porque depende das conexões entre as cidades e tal, mas o espalhamento geográfico também, ele mantém a curva não mais achatada. O espalhamento não é responsável pelo achatamento, mas ele é responsável por você ter um pico mais largo, você ter um platô, que a gente chama de período de infecção, porque aquelas pessoas vão se curando e aí as novas pessoas vão se tornando. Então, você tem dois efeitos. O isolamento social, ele basicamente ele traz a curva mais para baixo, diminui o número de pessoas infectadas, e a disposição geográfica, ela mantém essa curva mais alta, mas num certo platô. Então, por isso que é importante você olhar para os modelos matemáticos. Esses modelos vão ser mais confiáveis e reproduzir melhor a realidade se você olha para os dados bem locais. Então, por exemplo, dentro de Cuiabá, a curva vai ser uma aproximação bem interessante. O ideal mesmo seria olhar por bairros. Então, vamos fazer um modelo para descrever a dinâmica em cada bairro. Mas isso é praticamente impossível, por causa que nós temos muitos bairros, existem muitas conexões entre esses bairros. Então, é importante você olhar por cidade. Por cidade, a gente já tem um realismo muito importante. Esses modelos descrevem bem dentro da cidade, e aí você vê bem o efeito do isolamento social. O isolamento social, ele reduz drasticamente esse pico e joga a curva mais para baixo. E assim, pelo que você falou na sua apresentação, o que vocês esperam é que essa curva ela venha começar a ter um decrescimento a partir de agosto, setembro, né? E a curva começar, de fato, a diminuir, ou seja, a taxa de contágio, né, diminuir. E isso, a gente espera, tudo indica que a partir de setembro a gente já comece, até mesmo antes, acho que agosto a gente já começa, no final de agosto, a gente vai começar a ver essa curva decrescer. Mas, de novo, eu lembro que o pico não surge muito na mídia, quando vai ser o pico, quando vai ser o pico, quando vai ser o pico. O pico, ele é um início de um longo processo de diminuição do número de casos, mas não significa que o dia seguinte ao pico nós não temos mais contágio. Não, é um longo processo,
nós vamos descer toda a montanha que nós subimos. Então, você vai, basicamente, o mesmo tempo que se leva para atingir o pico é o tempo que se leva para a gente se livrar da doença, supondo, né, considerando que a doença, os indivíduos que estão recuperados não contraem novamente a doença, porque se os indivíduos recuperados contraírem novamente a doença, então aí é outro modelo, é outro cenário, a situação é bem um pouco mais complexa. Mas, então, a gente vai começar a reduzir o número de casos a partir agora do mês de agosto, final de agosto, segunda quinzena de agosto, mas é um longo processo que possivelmente nós vamos conviver com isso até o final do ano. Basicamente é isso que a gente tem. Então, eu agradeço novamente, professor Moisés, pela palestra, pela apresentação. Eu acredito que a mensagem foi dada a todos vocês que estão assistindo, né? O poder da matemática, como ela pode contribuir, né? Até mesmo, como o professor colocou, em decisões políticas, né? Então, é um curso atraente, é um curso que tem muita abertura, né? Tem muitas coisas que você pode fazer, além de ser professor de matemática, claro, mas tem uma abertura muito grande na sociedade. Então, agradeço a participação de todos, em especial ao professor Moisés, e obrigado a todos. Eu que agradeço pelo convite e até mais.